Olá, amados irmãos e amigos. Neste pequeno vídeo, eu gostaria de recomendar um livro que eu li recentemente e estou relendo porque foi tão importante para mim e tão precioso, tão útil, que eu tenho ensinado em nossa igreja. Tenho pegado os capítulos, adaptado e trazido para a reflexão dos irmãos aqui da Igreja Batista Nova Esperança em Piuí. Eu posso dizer com convicção que se tornou um dos livros mais importantes que eu li na vida, se não o mais importante, e especialmente devido à realidade que nós estamos vivendo desde o ano passado, com a pandemia da Covid-19. Então o livro se trata deste aqui, Antes de Partir, de Nancy Guthrie. É um livro publicado aqui no Brasil pela editora Fiel. E o subtítulo é Encarando a Morte com Confiança Corajosa em Deus. Então, antes de partir, encarando a morte com confiança corajosa em Deus. É um livro fino, né? Não tem muitas páginas, bem agradável de ler, bem gostoso de ler. A leitura é fácil, é simples. E trata-se de uma coletânea de textos de grandes autores do passado e do presente sobre a questão da morte. Então, a autora, ela selecionou e compilou estas mensagens que alguns desses autores pregaram em suas igrejas ou escreveram em seus livros ou em alguns artigos que foram publicados em sua época. Então nós temos aqui textos, por exemplo, de Martinho Lutero, de João Calvino, de Charles Spurgeon. Temos textos do John Piper, J. Packer, Tim Keller e dentre outros escritores do passado e do presente. O foco do livro é a questão da morte, a realidade da morte, e nos trazer de volta para esta realidade, porque infelizmente nós vivemos num mundo cheio de entretenimento, cheio de trabalho, de correria, de coisas, e nós estamos praticamente anestesiados para com a realidade da morte. E por isso algo como uma pandemia nos pega de surpresa e é um abalo tão grande, porque a nossa sociedade ocidental parou de lidar com a morte como uma realidade. A gente foge dela e finge que ela não existe, mesmo sabendo que ela está aí. Então o livro nos ajuda a voltar para a palavra de Deus, a ver o que a Bíblia fala sobre a morte, a saber como nos prepararmos para a morte, como encarar esta realidade corretamente, não fugindo, não de forma negacionista, não colocando uma ilusão ou qualquer outra coisa. E principalmente preparar nossos corações para o encontro com Cristo. É um alerta àqueles que ainda não são salvos, para que se arrependam dos seus pecados, coloquem sua fé em Cristo, que é a única solução para a morte. E para os salvos, como se preparar em suas vidas, suas famílias, suas igrejas, como viver o dia a dia adiante desta realidade. Então, o livro é muito bom mesmo, muito bom, muito esclarecedor, tá? Eu recomendo, se puder adquirir, se puder ler, faça isso, vai abrir seus olhos, vai esclarecer muitas questões, vai voltar nossas mentes para a palavra de Deus, para o próprio Deus, que é o autor da vida, e para Jesus, que é aquele que venceu a morte e que é a única solução para a morte, tá bom? Nós precisamos pensar nesta realidade, está diante de nós a cada dia. Com a pandemia nós voltamos a viver isso de certa forma e temos que reconhecer que a qualquer momento podemos partir desta vida. E como será isso? O que acontecerá? Estamos preparados? Então, leia este livro, eu recomendo, vale muito a reflexão, especialmente agora nós temos praticamente 400 mil mortes só no Brasil e milhares aí pelo mundo. Um dia chegará a nós. Eu pergunto para você que me ouve, você está preparado para partir? Está preparado para encontrar-se com o Criador? Está preparado para a eternidade? Está preparado para a morte? Então ela pode acontecer a qualquer momento. E a palavra de Deus nos dá a resposta. Então fica a dica do livro Antes de Partir, da editora Fiel, essa coletânea de textos sobre a morte de um ponto de vista bíblico e real e muito precioso, tá bom?
eu quero terminar esta recomendação com a palavra de Deus, o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, do versículo 54 ao 58, onde ele diz: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus venceu a morte. Ele é a resposta. Ele é a solução. Creia nele, confie nele, viva para ele e prepare-se para a morte, seguro aos pés da cruz, seguro nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica a dica do livro antes de partir e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.